Olá pessoal, eu sou o pastor Rodrigo, professor das disciplinas de Escatologia, História de Israel, Hermenêutica, Homilética, entre outras. O vídeo de hoje eu estou gravando para o ITQ Lagoa Santa, em atenção ao meu amigo pastor José Luiz, e nós vamos tratar em resumo da história de Israel. Espero que o vídeo e o áudio estejam chegando bem. A história de Israel, ela começa 20 séculos antes de Cristo, na chamada de Abraão, vindo da Mesopotâmia, lá no capítulo 12 de Gênesis, quando Deus chama um homem Abrão e muda o seu nome para Abraão, significando pai elevado, faz com ele e com Sara, Sarai naquele momento mudando seu nome para Sara, uma aliança para dele começar um povo do qual virá uma linhagem sacerdotal, o povo que cumprirá a profecia de Gênesis 3,15, que diz que da semente da mulher viria o libertador que esmagaria a cabeça da serpente. E essa chamada, então, começa 20 séculos antes de Cristo. Nesse momento, nós ainda não temos a designação do povo judeu, do povo israelita. Não. Nesse momento, nós temos Abraão, que é um caldeu, e que agora, a partir da chamada de Deus, esse povo terá início. E esse povo vai ser chamado de hebreu. Por quê? Hebreu vai ser uma palavra uma espécie de apelido, que vai designar aquele que veio do outro lado do rio, que no caso é Abraão, o homem que veio da além do rio. Então todos os descendentes de Abraão são apelidados de hebreus. Então a designação hebreus tem a ver com a descendência de Abraão. Quando nos referimos ao povo hebreu, estamos fazendo referência aos descendentes daquele homem que veio do outro lado do rio, Abraão, portanto. E uma segunda designação para o mesmo povo é Israel ou israelita. Mas esse nome só vai tomar forma em Jacó. A partir da luta de Jacó com o anjo, é que esse povo vai se chamar Israel, o povo que luta com Deus, né? E a partir de Israel, então, nós temos duas designações para o mesmo povo. Hebreus, que são descendentes de Abraão, e israelitas, que são os descendentes de Jacó, né? Do qual vem Abraão, Isaac e Jacó. O povo judeu, nesse momento, é uma das 12 tribos e não faz referência a todo o povo de Israel. Essa terminologia, essa designação judeu, ela vai fazer referência ao povo de Israel no Novo Testamento. Quando o povo retorna do exílio do Antigo Testamento, a maioria dos que retornaram eram da tribo de Judá e não das 12 tribos de Israel. Portanto, judeu no Novo Testamento passa a ser uma referência a todo o Israel. Todas as 12 tribos, a toda a nação, porque a maioria dos que voltaram do cativeiro eram judeus. Mas como que essa história aconteceu? Esse é o pano de fundo e é a nossa discussão aqui. Uma vez que Deus começa um povo em Abraão, e esse povo agora, seus descendentes vão dar origem a esse povo, dada a uma seca que acontece na região, eles vão morar no Egito. E lá no Egito tornam-se escravos, conforme Deus já havia profetizado em Gênesis 15, durante 430 anos, até que se levanta Moisés, o libertador do povo, que vai escrever os 10 mandamentos, o decálogo, e vai então libertar esse povo e conduzir pelo deserto para a nova terra, para a terra prometida, para Canaã. Uma coisa muito importante de se observar na história de Israel é que o próprio apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, vai explicar que tudo que aconteceu com Israel foi posto para exemplo nosso, para modelo nosso, para que nós compreendamos os planos de Deus. Portanto, é sempre possível identificar em Israel uma tipologia bíblica. Israel representa a igreja, o faraó do Egito representa o Satanás, o deserto representa a trajetória da igreja nesse mundo e Canaã representa o céu. Isso claramente numa tipologia. Muito importante compreender isso, né? Isso é uma outra disciplina aí do Instituto Teológico, que é tipologia bíblica, que nós vamos ver em outro vídeo e em outras discussões. Então o povo de Israel sai do Egito com Moisés em direção a Canaã. Moisés morre antes de entrar na Terra Prometida e assume Josué, né, que tem a mesma variação do nome Jesus, né, quer dizer salvação, porque Josué é um tipo de Cristo. Então ele se estabelece com o povo na Terra Santa com muita luta e concede os territórios a cada uma das 12 tribos. Né? As tribos começam ali a reinar, a governar, e o governo é exercido assim, de uma forma tribal, até nós chegarmos aí no livro de Juízes, onde nós estamos vendo que Deus governa através de um líder tribal, Deus governa através das tribos, e assim ele chama esse personagem de juiz. Não é um juiz necessariamente como nós conhecemos hoje, mas um juiz como ditador do povo, como libertador do povo, como um guia para o povo.
E nesse momento vão surgir vários juízes, como Otiniel, Sansão e vários outros personagens do livro de Juízes que vão libertar o povo de Israel. Acontecia que Deus levantava um juiz para guiar o povo em segurança, mas quando aquele juiz morria, o povo seguia fazendo um monte de desobediência, um monte de coisa errada. Aí eles eram levados em cativeiro e Deus tinha que levantar outro juiz para libertar. E eles seguem isso num ciclo, durante um processo muito longo, até que então eles dizem que querem um rei. Assim como as outras nações têm um rei, eles querem um rei. Mas o rei, o plano de Deus para Israel é o Messias reinar. É o Deus encarnado. No entanto, esse povo pedindo um rei, Deus chama um desses juízes, que é Samuel, e pede ele para ungir o novo rei de Israel. E ele vai então, sai a ungir Saul. E quando ele unge Saul, o Espírito do Senhor vem sobre ele é transformado num novo homem, passa a ter novas palavras, novas atitudes e passa a governar o povo de Israel. Acontece, porém, que o rei Saul, ele entende que pode fazer o papel de sacerdote, pode fazer o papel de profeta, ele não respeita as leis que estão dadas entre o povo e começa a guiar o povo por um caminho completamente diferente do Senhor. Inclusive consultar feiticeiras, adivinhos e outros líderes espirituais que haviam sido condenados por Deus. E por que esses líderes haviam sido condenados por Deus? Porque Deus queria fazer de Israel um modelo, uma referência, uma nação que dependesse somente dele. Inclusive ele escolhe a nação menor, a mais rebelde, para mostrar que quando eles tivessem todo aquele livramento, toda aquela ação, isso não era a mão deles, mas a mão do Deus, né? Então, por conta de toda a desobediência do rei Saul, Deus o rejeita e manda ungir Davi em seu lugar. E Davi, então, conforme nós sabemos, de acordo com o que está registrado em Atos, é o rei segundo o coração de Deus. É aquele que agora Deus assume, Deus coloca no lugar de Saul. E um paralelo muito interessante, uma maneira de se entender esses dois reis, é que Saul ele errava e tinha sempre uma desculpa de por que errou. Já Davi errava e se arrependia, pedia perdão a Deus e buscava o Senhor. Então, conforme nós conhecemos a história, e em resumo aqui, Davi assume o trono no lugar de Saul e então é considerado esse rei segundo o coração de Deus. Até o ponto que em determinado momento ele vai possuir Betseba num adultério e causa a morte do seu marido, trazendo sobre si ira, maldição e colocando-se numa situação inclusive de ser morto, mas por meio do profeta Natã, Deus disse que ele não seria morto, mas que a espada não se apartaria da sua casa. Davi foi um rei que lutou muitas batalhas, então tinha as mãos cheias de sangue, e um dia ele fala, como é que eu posso residir num palácio e Deus não ter um lugar para onde morar? Então ele decide construir o templo, mas Deus o impede, diz que as suas mãos são muito sangrentas, e que não será ele que vai construir o templo, mas um seu descendente, e que esse descendente ainda terá um outro descendente que se assentará no trono perpetuamente e reinará para todo sempre. Então Deus diz a ele que quem vai construir o templo é Salomão, e que um descendente de Davi é que vai assentar-se no trono perpetuamente, fazendo uma referência em 2 Samuel 6 e 7 a Jesus. Por isso que em Lucas 1 vai dizer que Jesus é o rebento de Jessé, que ele é a raiz de Davi, que vai assentar no trono perpetuamente. O Apocalipse, quando trata da volta de Cristo, ele diz que Jesus vai assentar no trono de Davi, que ele é a raiz, o rebento de Jessé, que ele é o leão da tribo de Judá, fazendo referência nacional aí a Israel. Por quê? Porque Deus não rejeitou Israel continuamente. Israel desobedeceu várias vezes e foi em cativeiro. Inclusive a Bíblia fala que uma vez que eles tenham sido restaurados na sua terra, Deus não os abandonará mais, mas que não os restauraria no primeiro momento em conversão, e que essa conversão deles demoraria um tempo. Olha que coisa interessante. O primeiro texto que nós vamos ler é Oséias capítulo 3, versículo 4 e 5, né? Que diz assim, Oséias 3, 4 e 5. Pois os israelitas viverão muitos dias sem rei e sem líder, sem sacrifício e sem colunas sagradas, sem colete sacerdotal e sem ídolos de família. Depois disso, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor seu Deus, e Davi seu rei. Virão tremendo atrás do Senhor e das suas bênçãos nos últimos dias. Esse versículo de Oséias fala da restauração do Senhor nos últimos dias, que nos últimos dias eles buscarão a Davi seu rei, que é uma expressão messiânica para o filho de Davi, descendente, que sentaria no trono perpetuamente, que é Jesus. Acontece que Davi, depois que faz isso tudo, Salomão ascende ao trono e constrói o templo e conquista aí a admiração das nações, mas morre Salomão. Uma vez morrendo, o seu filho, o filho do seu chefe da guarda, começam a disputar o poder, que são Jeroboão e Roboão. Um grupo
não quer mais seguir a descendência da casa de Davi, que cobra impostos pesados, muito ouro, muita coisa, e não quer ficar preso adorando somente no templo, quer liberdade para adorar em outros lugares. E aí acontece um racha entre Jeroboão e Roboão, e o povo de Israel, o povo hebreu, o povo israelita se divide. E agora ficam 10 tribos ao norte, chamada de povo de Israel, e 2 tribos ao sul, chamada de reino de Judá, que é a tribo de Judá e Benjamim, porque Benjamim fica fiel a Judá. O povo de Israel vai para o norte e passa a ter como capital Samaria. E o povo de Judá fica na região onde está o templo, fica em Jerusalém, tendo como capital Jerusalém. E passam a ser inimigos, inclusive. Um passa a ser possuído pela Síria, mais tarde o outro lado pela Babilônia. E o povo de Israel, isso traz uma série de lições espirituais, se fosse mensagem para nós, que uma casa dividida não subsiste. O povo de Israel é levado cativo primeiro, as 10 tribos ao norte, depois o povo do sul. Ambos os reinos são levados cativos, são levados em cativeiro e passam por uma série de senhores lhes dominando, até que chega o Império Romano, então, e o povo de Israel é permitido ficar na sua terra, adorar, ter a sua religião, a sua política, desde que submetidos ao Império Romano. E aí, então, a cultura greco-romana, e submetidos ao povo helênico, não é? E é nesse momento que, então, a maioria daqueles que voltaram do cativeiro de Israel são os da tribo de Judá, e por isso o povo de Israel hoje tem 3 designações para o mesmo povo: hebreus, israelitas e judeus. E aí, com relação ao plano de Deus para Israel, Romanos capítulo 11, versículos 25 a 29, diz que Deus não rejeitou o povo definitivamente, só em parte, e que devido à rejeição que Israel tem como povo prometido em parte, essa bênção de salvação estende-se ao povo gentio, e que Deus determinou os 2 povos em desobediência para que ambos pudessem contar com a misericórdia de Deus. E que se a rejeição de Israel resultou em bênção para os outros povos e nações, quanto mais a sua volta. E disso trata, por exemplo, Zacarias capítulo 8, que fala que nos últimos dias as pessoas pegarão na veste de um judeu, buscando a revelação de Deus, não é? Ezequiel capítulo 37, versículos 24 e 28, diz que Deus vai levantar o tabernáculo caído e que o povo de Israel reinará na terra que lhes foi prometida para todo sempre. O capítulo 37 de Ezequiel é o famoso capítulo do Vale de Ossos Secos. Do versículo 1 a 10 é descrito a história da profecia. Do versículo 11 em diante, a interpretação e a explicação da profecia. Portanto, o povo de Israel faz parte do plano, e aí há uma série de outras referências e profecias bíblicas. Esse vídeo, por exemplo, vai fazer parte da minha playlist Guerras no Oriente Médio, Guerras em Israel. Então tem outros vídeos nessa playlist relacionados a Israel e ao Apocalipse e ao final dos tempos. Bom, espero que esse vídeo, enquanto uma introdução, um resumo, um bom resumão aí da disciplina de História de Israel, esteja bom, seja útil ao ITQ Lagoa Santa e aos outros ITQs todos que quiserem usar. Sou o pastor Rodrigo, um forte abraço, até o próximo vídeo.